Eu quero fazer uma reflexão com você sobre o resultado de nossas escolhas e para onde elas podem nos conduzir. Essa é uma história bem interessante, porque ela narra o mesmo momento vivido por duas pessoas. O texto no verso 1 vai dizer que Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Apesar do texto não narrar a outra ponta desta corda, nós só vamos encontrar com ela um pouco mais à frente, porque o verso 2 já começa: pela manhã cedo ele torna para o templo. Aquela noite não foi a noite só de Jesus. Aquela noite foi a noite para todos que estavam vivos naquela época e tiveram que tomar suas decisões, tiveram que fazer suas escolhas. E a Bíblia vai nos mostrar que não muito longe de Jesus, naquela noite, pessoas estavam tomando decisões. Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar, mas nem todos estavam em oração, nem todos estavam fazendo a mesma coisa que Jesus. O texto vai destacar uma mulher que resolveu tomar uma decisão que provavelmente, se ela for descoberta, vai ser a última noite ou o último dia de vida dela. O texto diz que uma mulher resolve manter mais um relacionamento extraconjugal, um adultério. Provavelmente ela é alguém que está envolvida com um homem que não é seu marido. Essa mulher sabe que isso é errado. Ela entende que o que ela está fazendo pode levá-la à morte. O motivo que a fez concretizar o ato, mesmo assim, eu não sei. Mas eu já posso chegar bem perto de uma resposta. Ela nunca foi pega. Ela foi alguém que conseguiu sucesso em todas as outras vezes. Provavelmente todas as outras vezes que ela conseguiu, nunca amanheceu. Pelo menos no que diz respeito a trazer luz para aquela situação. Todas as vezes que ela fez algo errado, que ela cometeu aquela infração, certo? Ela teve um desfecho favorável. Provavelmente, se tinha um coração bom, teve que se encontrar na manhã com o remorso, aquele sentimento agudo que dói demais no começo, mas que praticamente desaparece depois, dando à pessoa, a possibilidade de repetir novamente o ato. Provavelmente ela não foi pega das outras vezes, e quando alguém não é pego uma vez, é normal que esse alguém se sinta confortável de repetir novamente o ato, sem ter a necessidade de corrigir sua rota. A noite que Jesus estava orando, ela estava tendo prazer com um homem. Não havia nada de errado nisso, se esse homem não fosse um homem que não era o marido dela. Então ela está vivendo sua noite. E quem vive sua noite, inevitavelmente vai ter que encontrar com seu dia. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, que a chuva cai para os dois. E a vida é como um cartão de crédito. Usa do jeito que quiser, mas uma hora a fatura vai chegar para você. Pode ter certeza. E não só para você, para todos nós. O verso 2 começa a narrar um pouco mais dessa história. Pela manhã cedo, tornou para o templo Jesus, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Aqui está o reflexo da escolha de Jesus. Vivemos debaixo de uma lei de semeadura, e essa lei se cumpre na nossa vida, goste você ou não. O motivo pelos quais nos fazem muitas vezes tomar decisões erradas, motivadas às vezes por prazer ou por vantagens momentâneas, eu não estou aqui para discutir. O que eu quero que você entenda é que uma hora nós vamos encontrar com essa situação.
E encontrar com essa situação a tempo é que é o importante, porque o ladrão da cruz encontrou, mas não dava mais tempo, pelo menos de continuar vivendo, certo? Se ele tivesse despertado mais cedo, ok, daria tempo, mas não deu mais tempo para ele. Todos eles estavam intencionados a descer da cruz, a continuar vivendo, a prosseguir vivendo. A proposta a Jesus foi essa: se és o Filho de Deus, então desça da cruz. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, né? Nos salve, nos tire daqui. Nós temos um ladrão que se perde e o outro que encontra Jesus, mas os dois acabaram morrendo. Ele não teve uma outra chance, porque algumas situações e avisos e maneira de Deus tentar falar comigo e com você diversas vezes, não tendo sucesso, porque nós não queremos muitas vezes ouvir ou mudar de postura. Por quê? Porque às vezes a vantagem que recebemos do fato, do ato, ela é tão boa no momento, que às vezes nós não corrigimos a nossa rota. Nós já tivemos num culto nosso, durante um culto, alguém que foi questionado sobre a decisão de aceitar Jesus como sendo a última oportunidade dele, e mais ou menos 15 dias depois ele estava assassinado aqui. Deus sempre vai procurar uma maneira mais agradável, certo? Mais respeitosa de corrigir a mim e a você, de criar um ambiente onde Ele vai nos despertar para dizer a mim e a você: corrija. Para que a vergonha da sua família? Para que a vergonha dos seus negócios? Para quê? Por que não tomar uma decisão enquanto a vergonha ainda não apareceu? Enquanto a falência ainda não chegou? Enquanto as coisas ainda não se perderam? Para esta mulher, apesar de muito desconfortável, ainda deu tempo. Jesus acorda de manhã e amanheceu para ele, vai ele colher o reflexo do que plantou naquela noite. É assim que funciona. O que Jesus tem na manhã é de uma visita ao templo, onde as pessoas querem ouvi-lo, onde ele vai ensinar sentado como centro das atenções positivas. É isso que ele é, o centro das atenções. As pessoas estão ao redor do Rabino Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer e o que ele ensina. Mas o verso 3 começa a contar a história da noite de outra pessoa. A noite da mulher que resolveu adulterar, da pessoa que resolveu negligenciar, desrespeitar, desobedecer, fazer aquilo que sabia que não era certo, mas que gerava prazer, satisfação. É isso que ela está fazendo. Talvez nós não estamos adulterando, mas estamos gastando aquilo que não podemos pagar. Talvez nós não estamos adulterando, mas não estamos estudando como se fôssemos passar. Talvez nós estamos tomando decisões cujas quais nós vamos ter que encontrar com elas lá na frente. Mesmo às vezes com a vida transformada. Há um tempo atrás eu estava chegando na igreja, e em frente aqui à igreja tinha uns rapazes. E dentre eles tinha um amigo de infância, um dos meus melhores amigos numa fase da minha vida. Depois nós nos distanciamos. E quando eu cheguei, ele veio até a minha direção e, ao entrar pelo portão da igreja, eu fui e disse para ele que lá fora estava um amigo meu. E aí ele me disse assim, não sei se vai lembrar, irmão: pastor, ele não estava falando coisa boa do senhor lá fora. E ele não estava mentindo. Ele só estava falando coisas a meu respeito de uma época que eu vivia sem Jesus, porque todo mundo tem passado. Então deixa eu te dar uma notícia em primeiro lugar. Quando alguém disser qualquer coisa a respeito de alguém, antes de tomar sua decisão, procura a cronologia dos fatos, para descobrir quando foi que aconteceu.
Porque as pessoas, quando normalmente traz a situação, traz como se fosse ontem, como se tivesse acontecido, né? E eu sei que tem muita gente aqui que não tem vida passada boa. Mas você consegue entender? Todo mundo aqui tem passado. E essa é uma história que essa mulher é pega no próprio ato adulterando. Finalmente chegou a hora de pagar a conta. Finalmente, certo? Naquela noite em que Jesus está orando, certo? Eu não gosto muito disso não, até falei que não ia fazer, mas eu acho que vale a pena. Pergunta quem está do seu lado assim: o que você fez noite passada? Você consegue? Olha só, naquela noite pegaram a mulher. Na verdade me parece que já estava amanhecendo. Quando pegaram a dona, finalmente chegou a hora, certo? Ela foi pega no próprio ato adulterando, ou seja, deram nela um flagrante, pegaram a dona. E agora? Agora vão colocar a moça em evidência, certo? Vão pegar essa mulher. Poderia pegar e só matá-la, poderia. Eles têm a lei de Moisés que os embasavam. Bastava pegar a pedra e apedrejá-la, e pronto, executou, está certo. Certo? Moisés escreveu, a lei virou juiz, não tem ninguém para defender, ela errou mesmo, e já que errou, tem que lidar com os seus erros, pronto. Virou basicamente uma fatalidade. Só que as coisas estão mudando, sabe? Apesar da lei ser de Deus, as coisas estão mudando e eles não sabem. Tem alguém entre eles que se sobrepõe à lei. Tem alguém a eles que pode dar uma segunda chance às pessoas. Tem alguém no meio deles que pode fazer um fumante que tem câncer de pulmão e não tem nada a ver com Satanás, tem a ver com o tabaco. Porque às vezes o coração dele é de Jesus, mas o pulmão já foi da Souza Cruz. Você consegue entender? E isso hoje fez com que esse indivíduo esteja sofrendo com um problema pulmonar. Se nós olhássemos no Velho Testamento, ele está colhendo o fruto do quê? Mas a esperança ainda não é o fim. A misericórdia de Deus está no meio de nós. Então nós precisamos acreditar nisso, que Deus ainda faz milagres e ainda está no meio do seu povo. Pegaram a mulher e foram colocar essa mulher onde? No centro das atenções, como Jesus. Jesus torna-se o centro das atenções por coisas positivas. Ela se torna o centro das atenções por coisas negativas. O exemplo que Jesus vai dar deve ser replicado, para que aqueles que o replicam sejam chamados de cristãos. O exemplo que essa mulher está dando deve ser evitado, certo? Porque o título que quem vai receber vai ter não lhe traz honra, não lhe traz dignidade. Então eles querem expor essa mulher, colocar essa mulher no meio, mostrar essa mulher para todo mundo. Isso por quê? Porque ela errou mesmo. Você está entendendo? Porque está aí o exemplo dela. Sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo o que nós não fazemos. Sabe o que os escribas e fariseus estão dizendo? Nós somos melhores do que ela. Parece que há um alívio quando alguém faz algo que nós não fazemos. Quando nós conseguimos, pelo menos por algum tempo, tirar a atenção de nós e colocarmos em outra pessoa. É isso que eles estão fazendo. Leva essa mulher para o templo. Uma mulher que provavelmente está basicamente seminua, já está envergonhada, triste, sabe que vai morrer. Seus algozes já estão com as pedras na mão. É só apedrejá-las. Mas nenhuma desgraça é tão boa que não possa piorar, certo? Para que matar um se nós podemos matar dois? Para quê? Bom, já que as pessoas não gostam dos desobedientes, elas também não têm tendência a gostar de obediente, não. Já que algumas pessoas não gostam das pessoas que vivem no pecado, numa vida torta, elas também não gostam de alguém que vive uma vida santa e digna. Não basta matar a pecadora adúltera,
por que não levar o santo Jesus também para o buraco, junto? Porque parece que as pessoas não estão satisfeitas com nada. Vamos acusar quem merece, certo? Por quê? Porque quando eu acuso a mulher, eu tiro de mim o foco. Mas quando eu olho para o outro lado, tem alguém santo que faz o foco voltar para mim. Você consegue entender porque você vai ser capaz de ser perseguido, mesmo sem dizer nada? As pessoas não vão gostar de você só por causa da sua postura, mesmo você não se tornando soberbo, nada. As coisas são difíceis. Observe, algumas pessoas podem ser perseguidas só porque receberam um elogio, só porque alguém viu nelas a capacidade de fazer algo e quis premiá-la muitas vezes, falando sobre a sua conduta. Inevitavelmente, só por causa disso, essa pessoa acaba criando desafetos. Essa é a comunidade religiosa, escribas e fariseus. Não tem nenhum gentil aqui não. O texto faz questão de dizer que quem está querendo levar essa mulher para o buraco é crente, e quem está querendo criar problema para Jesus salvar os outros também é crente. É isso. Eles colocam Jesus no meio. E o verso 5 diz: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Está todo mundo escutando. Na lei nos mandou o Moisés que as tais sejam apedrejadas. E o Senhor? O que o Senhor fala da lei do Moisés? Contraria. Diga que nós não podemos apedrejá-la. Diga. E nós vamos acusar o Senhor de ir contra a lei de Moisés e vamos tacar pedra em você também. Vai lá, diga. A mulher está no centro, perto de Jesus. A multidão que estava ouvindo Jesus agora, né, recebe a visita dos escribas e fariseus, que, diga-se de passagem, deveriam estar sentados bem pertinho de Jesus para ouvi-lo. Mas como eles não conseguiam estar perto de Jesus, porque a santidade de Jesus mostrava a vergonha deles, é melhor estar perto de alguém que vive pior do que eu, porque pelo menos eu não preciso me acusar, eu posso acusar a outra pessoa. Há uma coisa muito importante se você quer saber se quem reina na sua vida é Deus ou Satanás. Todas as vezes que os erros dos outros sobressaem aos seus olhos, chama a sua atenção, você está perto de Satanás. Pessoas que estão perto do diabo enxergam somente os erros. Pessoas que estão perto de Jesus conseguem enxergar virtudes em meio aos erros. Mas eles não estão assim. Eles querem criar um problema. E o verso 6 diz claramente isso. Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Por quê? Porque não tem. Mas quer acusar Jesus para quê? Boa pergunta. Para quê? Não tem do que o acusar, mas vamos acusar. Você está entendendo? Por que você está ficando rico? Porque você está roubando. Por que você está prosperando? Porque você é desonesto. Porque se eu disser, não prosperando, que você prospera sem algo ilícito, é como se eu estivesse passando para mim uma incapacidade de alcançar. Então é muito mais fácil para as pessoas, né, destruírem a reputação das outras do que criarem suas próprias reputações. Eles estão querendo levar Jesus sem razão, é verdade, tentando acusá-lo ou arrumando alguma coisa. Mas eu acho sensacional o que Jesus faz. O caso é sério, é um adultério, tem testemunhas. O caso é seríssimo e Jesus não dá nem bola. Jesus abaixa e deixa o pau quebrar lá em cima e está brincando. Algumas pessoas tentam dizer que ele estava escrevendo o pecado da mulher no chão com o dedo porque apaga. Nada disso. O que Jesus está querendo dizer é: eu não estou nem aí. Vamos embora, toca o barco. Vocês estão querendo fazer dela o centro das atenções, mas eu não estou. Eu não vou prestar atenção nisso. O que eles deveriam ter feito? Pare e pense. Para de conversar com Jesus, pega a mulher, vai embora e mata a mulher. Mas eles não estão satisfeitos com isso não. Eles querem levar Jesus junto. Eles querem dizer: olha,
nós precisamos matar ele também, precisamos fazer alguma coisa com esse indivíduo. Para ela, a gente já está resolvido, o caso dela já era, ela já está morta, é só matar. O que nós precisamos agora é uma forma de levar esse indivíduo junto com ela. Mas ele não fala nada, ele não está dando atenção para eles, ele não está olhando para eles. Jesus não está nem aí para aquela situação. É como se ele dissesse assim: quer matá-la? Então pega a mulher, leva e mata. O Moisés não autorizou? Não é isso? Não é essa a cabeça de vocês, que uma pessoa quando erra não deve ter uma segunda chance? Porque eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: se alguém sempre foi sem vergonha, sempre foi sem vergonha, sempre foi sem vergonha, e se converte, sabe o que as pessoas falam? Fica de olho, hein? Fica de olho, que isso não era mole não. Isso é lobo na pele do cordeiro. Está aí na igreja, está aí na igreja, está aí na igreja. Fica de olho, hein? Mas se uma pessoa sempre foi gente boa, sempre foi gente boa, e um dia deslizou, sabe o que as pessoas falam? Nunca me enganou não, rapaz. Isso tinha alguma coisa por baixo dos panos assim que eu não me engano, certo? Pode notar. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver os outros cair. Seja franco, a maioria de nós, até de fato, se você está na rua, alguém escorrega e cai, normalmente o que você faz? Você não morre. A nossa preocupação é tão grande com isso, que nós já sabemos isso e está no nosso inconsciente. Você quer ver? Quando tu tropeça, já tropeçou? Qual é a primeira coisa que tu faz depois de tropeção? Me ajuda aí. Caçar se alguém viu. Porque se ninguém viu, certo? Está tudo certo. Mas se alguém viu, é verdade. Nós paramos e olhamos para eles, Jesus não está nem aí, certo? Mas eles não vão se dar por vencido, por satisfeito, não. Eles vão dar um jeito de fazer com que Jesus também seja morto. Então, o verso 6, o texto diz assim, verso 7, perdão. E como se insistisse, então como é que ficaram? Jesus, taca a pedra nela ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca, Jesus? Isso aqui é uma adúltera, vamos tacar a pedra, tá todo mundo com a pedra na mão, pedrada na dona. Jesus se endireita e vai dar atenção àquele caso. A mulher é o centro das atenções. Quem era o centro das atenções até a mulher chegar? Quem era? Quando ela chegou, quem se tornou o centro das atenções? Ela, sim ou não? Sendo acusada por um bando de religiosos. Pastor não, rapaz. Quem falou pastor aí? Falaram pastor. Pastor acusa ninguém não, rapaz. Estou brincando, que eu ouvi uma voz de uma criança. Certo? Ele se endireita, levanta. Sabe diante de quem Jesus está? Quando Jesus fica em pé diante daquela situação, ele está diante de nada mais, nada menos do que a poderosa lei do Moisés, a mosaica. Ele fica de pé e as pessoas estão esperando o que é que ele vai falar contra a lei suprema do Moisés. É isso. O que ele tem a dizer, e o que ele tem a dizer vai tirar a atenção da mulher e dele, certo? E vai colocar sobre algumas pessoas, não são sobre todos, tá bom? Jesus olha e diz assim, depois de ficar em pé, certo? Diante dele está lá o texto. O adultério é uma pena de morte, a adúltera precisa. E ele diz assim: aquele entre vocês que não tem pecado, atirem a primeira pedra. Vai lá. E o texto disse isso. E diz também que Jesus não falou mais nada. Ele abaixou e continuou escrevendo. Atire a primeira pedra primeiro. Ele só está falando com quem tem pedra na mão. A turma do templo que estava lá, quando ele estava pregando, estava sem pedra. Eles estavam fora da situação. Então ele não está conversando com todo mundo. Ele está conversando para quem gosta de apedrejar os outros, para quem gosta de acusar os outros, para quem tem dificuldade de lidar com fracasso ou com sucesso, com virtudes ou com defeitos, porque qualquer coisa incomoda. É com esse povo, o povo da pedra. É a turma que está com a pedra na mão para atacar na mulher, porque a mulher merece e acabou. É o fim dela. Quando ele diz, atire a primeira pedra, tem muita gente com pedra.
Mas provavelmente a frase não é dita para todos. É dita para quem presenciou o fato, para quem sabe que é verdade. Algumas pessoas sequer sabem, vai apenas pelas histórias dos outros. Você viu? Não, eu não vi não, me contaram. Ah, você presenciou? Não presenciei não, eu só soube. Não é com esse povo que Jesus, esse povo gosta de tacar pedra, esse povo gosta de apedrejar, e eles vão te apedrejar de qualquer jeito. Eu lembro, hoje não tem mais porque está tudo mudado, mas eu lembro quando o cachorro, eu morava ali na Praia da Mantiqueira. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. Palhaço era o nome do cachorro. Pensa num cachorro para latir para a lua. Não podia ver uma lua cheia. Eu achava até que ele ia virar lobisomem, aquele cachorro. E e ele ficava doido com a lua, E a lua fazia o quê? Ele continuava latindo, sim ou não? E a lua continuava brilhando, acesa. Então deixe os cães latirem. E continue brilhando, continue fazendo, continue vencendo, continue crescendo. Você está entendendo? Se o que crescer incomoda os outros, se lascar também. E pior, se lascar ainda incomoda os outros e você. Então que se lasca os outros e você. Não posso falar isso não, desculpa. Mas é a verdade, as pessoas ficam olhando, não fazem, não querem ver você fazendo, não crescem, não querem ver você crescendo. Jesus falou, atira a primeira pedra. E foi lá, ó. E ele falava com o pessoal que viu. Fala assim, eu vi. Fala, eu vi. Isso. É com quem vê. E o pessoal, porque como é que funcionava a lei? Já expliquei aqui. A lei do Moisés era assim. Tinha que ter pelo menos 2 testemunhas ocular que viu o fato. Entendeu? Então essas pessoas davam o depoimento na presença. E aí elas tacavam o primeiro uma. Entendeu? Depois o segundo tacava dele. E aí a turma ia para pedrado. Quando Jesus diz atira a primeira pedra, ele tirou o foco dele, da mulher, e colocou na pessoa que viu. Aí eu imagino todo mundo olhando para quem viu. Pelo menos o pessoal que... Vamos lá, irmão, vamos lá. Pedrada na dona. Eu estou aqui, eu só posso tacar minha pedra depois que você tacar a sua. Taca a sua, ela está lascada, essa dona. Lada de homem, já está tão difícil. Ainda pegou, não? O homem dos outros. Só que aí o pessoal com a pedra na mão está diante de quem? De quem? E ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. E que é poderoso. E que sabe que eles também têm pecado. Porque todo mundo tem. Você tem? Você tem? Sério? Quem não tem, levanta a mão. Me conta aí, pô. Todo mundo tem. Quando Jesus fez isso, todo mundo começa a olhar para as testemunhas. Porque para o apedrejamento acontecer, tem que começar por elas. Pastor, eu nunca apedrejei ninguém, mas nunca começou uma fofoca. Era verdade que ela era adúltera, sim ou não? Mas isso faria sentido para Jesus? Porque se alguém diz, Jesus, fui eu que falei, porque é verdade. O que Jesus diria para ela? Mas você também faz isso e é verdade. Que direito você acha que tem de dizer para outra pessoa que não tem mais chance para ela? Que história é essa de darmos sentenças tão desagradáveis para filhos, casamentos, negócios, saúde de outras pessoas? Nós não somos pessoas que levamos ausência de esperança para os outros, não. Quando as pessoas começaram a olhar para si, porque é isso que elas vão fazer. Diante da fala de Jesus, acabou. Ninguém mais está olhando para a mulher, ninguém mais quer saber de Jesus, ninguém mais quer saber do templo, ninguém mais quer saber de nada. Todo mundo está olhando para si. E quando Jesus colocou todo mundo olhando para si mesmo, eles descobriram que havia neles motivos seríssimos para que eles fossem condenados. Talvez não pelo Velho Testamento, mas pelo Novo. Talvez não pela lei do Moisés, onde para matar tinha que ser de fato. Mas na verdade aqueles homens já haviam matado aquela mulher, segundo o que Jesus vai dizer. Sabe o que acontece?
as pessoas começam a ir embora. Começaram pelos velhos, os inflexíveis, com a mente totalmente engessada, e as pessoas vão indo embora. Jesus não levanta, continua onde está. Ele não está dando atenção para as pessoas. Elas vão embora e vão ter que digerir no caminho, na noite, na cama, a vergonha que todos eles passaram, sejam jovens ou velhos. Quando encontrassem na rua e lembrassem que estiveram juntos diante de uma mulher, vão descobrirem que o outro não pôde apedrejar, porque também tinha algo de errado. Não precisava expor, não, precisava apenas mostrar para mim que, por pior que a outra pessoa seja, se ela vai entrar aqui sã ou bêbada, se ela vai entrar aqui vestida num padrão que nós achamos que é certo ou não, se faz para Deus, isso não é relevante. Quando nós olhamos para essa situação, onde ninguém queria dar uma oportunidade nova para ela, todos estão indo embora. E o texto é bem claro. O texto diz que quando o assunto é pecado, só fica Jesus e a mulher. O texto faz questão de dizer: e Jesus, levantando, não viu ninguém além da mulher. Não tem discípulo, não tem aluno de Jesus, não tem gente que toma conta, que abre ou fecha a porta da sinagoga, não tem ninguém. Quando ele disse pecado, todo mundo foi embora. Ficou só ela. Ela ficou. Ela era o centro das atenções. Quando todos vão embora, Jesus se levanta e faz uma pergunta para ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Cadê as pessoas que iam matar você? Cadê? Cadê o pecado que ia te destruir? Cadê ele? Onde? Onde está a morte, a sua vitória? Cadê? Cadê? Cadê o ancião da sinagoga? Cadê o pastor fulano de tal? Cadê o ciclano? Cadê? Cadê o teólogo não sei das quantas? Cadê o estudioso? Cadê o fariseu, o escriba? Cadê o cara? Traz o cara aqui e manda ele te acusar. Cadê? Todos foram embora. Ficou somente Jesus e a mulher. E ele pergunta: cadê? Ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Ninguém. Todos foram embora. Ele disse: então, se ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. Aliás, a frase que eu disse aqui, o único que poderia cumpri-la sou eu. Se tem alguém no meio de todos que poderia te dar uma pedrada ou que começar, esse alguém seria eu. Até porque eu sei o que você fez, quantas vezes você fez, certo? Eu sei tudo a seu respeito, mas eu não vou te condenar. Agora, a última frase é que é a mais intrigante: vá e não peca mais. Vá e não peca mais. Algo que tem ecoado no meu coração. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre mudanças. Por que é tão difícil mudar? Por que muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil? A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, né, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar. E por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, né,
muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor, o ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar, informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. E para mim um dos mais danosos, o ambiente do evangelismo, das pessoas que estão olhando para a sua e para a minha vida, esperando ver Deus agir na nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma das oportunidades mais extraordinárias que recebemos, a oportunidade da salvação. O tema da minha mensagem é: a salvação chegou. E eu vou mostrar a você que ela chega sob diversos modelos, sempre trazendo a mesma direção, sempre colocando as pessoas no mesmo trilho, mas de formas diferentes. Então eu separei algumas formas aqui que eu acho que vale a pena você olhar, ouvir, anotar, depois assistir de novo, pois essa mensagem vai ficar gravada. E eu quero começar pelo 2º livro dos Reis, o capítulo 5, o verso 2. Vamos ver que forma muitas vezes a salvação vai bater na nossa porta de uma forma bem estranha. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço
da mulher de Naamã. Preste atenção como Deus vai levar a salvação a um povo que não tinha salvação. Nós estamos falando dos sírios, os arameus. Nós estamos falando de um povo que não foi o povo escolhido. É verdade. Mas quando olhamos o Velho Testamento mais de perto, nós sempre vamos ver a salvação, a oportunidade de aproximação que Deus está oferecendo às pessoas. Ela passou pelo Egito através de José e fez com que, quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios resolvessem caminhar com o povo. Ela passou pelo Egito através de Abraão, dando a oportunidade de uma egípcia se tornar a mãe de uma grande nação, a egípcia Agar. Mas nessa ocasião, olha como a salvação vai passar na casa desse moço, porque é isso que eu quero mostrar: casa, família. Esse é o meu propósito. O texto conta a história de um cara extraordinário chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem próspero, respeitado, digno, ovacionado por sua nação. Ao andar na rua, ele era alguém que representava a segurança. As pessoas que olhavam para Naamã em seu cavalo provavelmente se curvavam, o cumprimentavam, o reverenciavam, porque a Síria podia dormir tranquila, porque a segurança dos sírios estava nas mãos do poderoso Naamã. Um homem altamente respeitado por todas as nações vizinhas, temido por todo o material bélico que trazia em suas mãos e sua estratégia e manobras militares. Mas apesar de ser tão bem visto fora de casa, quando ele chega em casa e tira sua indumentária, tira suas roupas, tira seus elmos, a lepra aparece. E pasme você, o que vai aproximar Naamã de Deus é exatamente a lepra. Exatamente a lepra, aquilo que era ruim, que o estava conduzindo a uma morte gradativa, paulatina, lenta. Um belo dia, numa de suas campanhas, numa de suas investidas contra Israel, ele leva a menina, ele leva para a Síria uma garota da terra de Israel. E pasme você, a salvação poderia entrar na casa de Naamã por quem ele é, por um profeta respeitado, por um rei fervoroso, por alguém, por um sacerdote. Às vezes eu fico pensando se não seria muito legal se Samuel fosse o indivíduo que fosse levar a salvação até a casa de Naamã, ou Natã, o grande profeta, ou Davi, um homem misericordioso, se não poderiam ser contemporâneos. Mas não, a salvação vai entrar na casa de Naamã através de uma garotinha que entra pelas portas dos fundos. Uma menina sem muita expressividade, alguém que nem se sabe o nome, levou a palavra da salvação a um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Uma menina entra na casa de Naamã, e a salvação para Naamã entra através de uma menina, por causa de uma dor, por causa da lepra que ele tem. Preste atenção, essa menina começa dentro da casa de Naamã a trazer a esperança para algo que não tem esperança, a trazer possibilidade de sucesso para algo que não tem possibilidade de sucesso. Sabe o que essa menina traz consigo? A palavra de Deus. Se tivéssemos no Novo Testamento, eu diria o Evangelho, as boas novas, mas por que não dizer umas boas novas também no Antigo Testamento? Onde a menina chega na casa de um leproso e diz: tem cura para você. Ou de uma voz, uma palavra, chega numa casa e diz: tem restauração para o seu casamento, tem libertação para os seus filhos, tem cura para essa doença, tem solução para você. É isso que essa menina traz consigo. Naamã está em busca de quê? De ser salvo, de ir para o céu? É lógico que não. Na sua cultura não é assim que funciona. Por que você acha que ele leva presentes? Quase 350 quilos de prata, quase 75 quilos de ouro. Por que é que você acha que o rei
Provavelmente Ben-Hadad manda Naamã levar tudo isso para dar de presente, provavelmente para Jotão, o rei, porque na cabeça deles, o sacerdote e o profeta são funcionários do monarca, então eles vão ser pagos pelo serviço de curar. Esse é o modelo mental deles. O que eles não sabem é que o Deus que quer salvar, para salvar não precisa de dinheiro. Salvação não se compra, nem no Velho nem no Novo Testamento. Quando olhamos para isso, que vemos uma menina entrando. Cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta no modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar sua vida para um outro nível. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para essa história, é isso que vemos. A salvação chegou na casa de Naamã. Onde? Numa garotinha. Você sabe quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada. Se fosse novinha, menos ainda. E se fosse estrangeira? O que essa garotinha tinha para ganhar credibilidade? Vida. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo. O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais. Naamã voltou para casa curado, sim ou não? Sim ou não? Mas voltou para casa com Deus, sim ou não? Construindo um altar para ele adorar o Deus que ele conheceu em Samaria, por causa da palavra de uma garotinha. Então fique atento, querido, porque Deus às vezes quer usar até uma mula para falar com você. Eu não recebo palavra. Gente, aprenda uma coisa: não se preocupe muito com quem está falando, se preocupe com o que está falando. Preste bem atenção nisso. Você não precisa dar crédito para tudo, mas também não precisa dar crédito para nada, ou tirar o crédito de tudo. Então vamos olhar isso. Esse é o primeiro. Olha, entrou de uma forma muito esquisita. Vou te mostrar outra passagem. Coloca aí Josué, capítulo 2, verso 1. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tem alguém de Petrópolis aqui? Então eu vou trocar. Não estou querendo ofender nada não, tá bom? Vou pegar uma palavra. Deixa eu pegar aqui, confim da terra. É porque tem gente na internet. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra, eu e tu. E a gente chega lá, 2 crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, uma prostituta? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar contra a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu está no Serasa. Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. Muita gente sorriu porque achou graça. Outros sorriram porque lembraram que é verdade. Mas preste atenção em mim. Gente, são espiões. Quem são aqueles 2 espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar, a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em 2 possíveis clientes que entram na casa de uma prostituta para levar a salvação. Às vezes
ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só, olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina, e entra na casa da prostituta Raabe com 2 espias, e os espias dizem para ela: quando nós invadirmos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro, de porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro. O que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. É assim que funciona, ok? Vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento, já que eu citei 2 exemplos do Velho. O primeiro foi o exemplo de quem? De quem? E o segundo foi de quem? Isso, um leproso e uma... Só gente boa, maluco. Dá uma olhada no terceiro. Esse terceiro aqui é maneiro. Lucas 19:9. Dá uma olhada na estirpe do indivíduo. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta. Isso, a salvação já veio à casa do leproso. Já foi à casa da prostituta. Agora vai à casa do ladrão. É um cobrador de impostos que tinha um camarada da Receita Federal Romana, o tal do Zaqueu, pequenininho, mas de olho grande. Isso aí, depois você lê, está lá no Lucas 19, não sou obrigado a ler tudo. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo, porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe, e agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo, e o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro, tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que filha era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou: vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim: ó, e é de graça, é culto. Ele falou: então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo: então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou: deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei, no final ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala: olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho,
fala, nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto, o que você mais gostou? A palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do... né? Na casa do... Naamã. E agora na casa do... Isso aí. Já vai ser na sua casa, quer ver? Isso, presta atenção. Atos dos Apóstolos 16:31. Esse também é outro perturbadinho, coitado. Esse aqui queria suicidar. Turma do suicídio. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16. Uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra. No início estava entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus. E o povo estava lá, maneiro. Mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá, adivinhava as coisas. E tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando. E ela olhava e falava, gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. Aí Paulo falou assim, pô, estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher aí. Não estou falando que toda mulher que grita tem demônio. Mulher fala muito porque a área de fala da mulher é muito grande. O homem tem uma área de fala bem aqui assim, no finalzinho, aqui assim, ó, do tamanho de um grãozinho de feijão. A mulher tem uma área de fala, todo lado esquerdo assim, e se faltar espaço também tem o direito todo que ela fala. Por isso que normalmente a coisa mais difícil que existe é você ver uma mulher gaga. É porque falar faz parte dela, tá certo? Foi só uma... Nem sei porque eu falei isso. Sangue de Jesus, tem nada a ver com o culto. Os teólogos de plantão morrem. Ainda bem que eu sou pastor. Tem que deixar eu pregar de novo. Escute só. Aí Paulo olhou para a dona lá que estava endemoniada, sem estar endemoniada. Olha, os demônios escondidos, demônio dissimulado. Paulo falou, ô demônio, não adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. Nem esse negócio esses brinquedinhos de criança. Os caras falaram, manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se armou de cantar. O crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, os caras ganharam tudo preso assim. E eles estão lá, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas tudo abertas. Ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou, calma aí, ô infeliz, ninguém fugiu não, tá todo mundo aqui. Ele falou, acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam, depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né, rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando. É um negócio, só estou falando fofoca, só superficial, para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo tá lá, aí vem ele assustado. Ninguém fugiu. Ele falou, ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim, então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção. Olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá, porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Deixa eu falar uma pergunta para tu, séria. O que você veio fazer aqui hoje? Tanto lugar mais legal para você ir. Se você bebe, ó, tem uns na esquina aí, umas birosas com uma cerveja maneira. Se você gosta de ver filme, você podia estar no cinema. Se você está com preguiça, você poderia estar em casa, miserável. E olha, eu sei o que você está fazendo aqui. Ah, não, eu vim aqui porque o senhor é engraçado. Fala sério, o diabo tinha poder para combater isso. Ah, eu vim aqui porque eu achei que não era o senhor que ia pregar. Se lascou. Você está entendendo? Presta atenção. A desculpa que Deus usou para te trazer aqui, eu não sei. Eu só sei que você só está aqui porque Ele decidiu que você estaria.
Você está entendendo? Para que você entenda que o que você enfrenta hoje não tem autorização para te destruir, é apenas para que Deus se revele mais para você. Paulo está preso e poderia falar nessa droga, eu estou preso, vou cantar é nada, estou todo dolorido. Está ele lá cantando, sei lá, está lá ele. Você estava cantando com... Quem é que canta aquela música Terremoto? É Cassiane? Quem é? A Exla, então não sei se Exla estava lá também. Cantou Terremoto, sacudiu tudo, salvou o carcereiro e depois Paulo saiu. Ou seja, aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria. Isso, agora vamos para outro. Só gente boa. Eu vou recapitulando, só para você ver como é que, ó. O Naamã que era... Você tem lepra? Não, então você está melhor. A dona Raabe que era? Isso, nem vou perguntar para a senhora. O Zaqueu que era? Isso. Não. Não. Pô, agora foi vacina, ó. Caraca, que vacilo, maluco. O carcereiro. Vamos agora, só gente boa, tá bom? Vamos agora, Marcos 5,19. Marcos 5,19. Esquece o negócio de política, acabou, ok? 5,19. Sangue de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas vai para tua casa, rapaz. Eu gosto dessa aí. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios. Pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, o maluco gritava no sepulcro, atacando os outros. Perigosíssimo. O tal do gadareno dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufocou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. E falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo. E alguém falou: ó, um matador de porquinho, aquele lá, ó. Aí foram lá e falaram para Jesus: você matou nossos porquinhos? Ele falou: não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando: acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí o ex-endemoniado falou: aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir. Jesus falou: não vai rolar não, mano. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte: vai para tua casa, vai para os teus e mostra. Não é fala, mostra. Vai, deixa eu ver como é que está essa tradução. Vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Pronto, a salvação chegou para o endemoniado. Nas 10 cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos. Um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você.
para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, tá pior que a do leproso? Tá pior que a dona aqui, da mulher peixe? Tá pior? Hã? Tá pior? Não tá pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho. A gente fala, e eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Não estou falando palavrão, não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar, tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração.